Olá, graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos, grandes verdades, em Mateus capítulo 5, versos 17 a 20, Jesus vai falar algo fantástico. Ele diz assim: não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá a lei, a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar a outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino do céu. Pois eu lhes digo que, se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. É interessante vermos que no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, 6 e 7, Jesus ele nos dá a doutrina dele para a igreja. Lembrando que doutrina nada mais é do que ensino. Então, Jesus nos dá o ensino que ele tem para a sua igreja, nesses capítulos. E nesse início, no capítulo 5, ele vai falar a respeito da lei. Primeiro, ele mostra que ele não veio revogar a lei. A lei não foi revogada. A lei ela foi ampliada. Ué, mas como assim? Nós somos salvos pela graça, diz o cristão moderno. É verdade, nós somos salvos pela graça, mas nós somos baseados pela lei. A lei, Jesus no Mateus, em capítulo 5, Jesus diz o seguinte: vocês ouviram o que foi dito, não matarás. Isso era a lei, não matarás. Jesus acrescenta mais: mas eu, porém, lhes digo, se alguém odiar o seu irmão, já matou. Não estendeu a lei? Claro que estendeu. Jesus disse ainda: ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Puxa vida, é pesado, mas Jesus complica. Portanto, eu lhes digo, se alguém olhar para uma pessoa com intenção impura no coração, já adulterou com ela. É ou não é mais profundo isso? E aí Jesus diz ainda: olha, a lei diz, porque está escrito, olho por olho, dente por dente. Mas eu, porém, lhes digo que ame o seu irmão, ame o seu próximo, ame o seu inimigo e serás perfeito. Portanto, cumprir a lei é o mínimo. Cumprir a lei é o mínimo possível, uma obrigação. Mas isso não nos garante estrelinhas na vida eterna. Para ter estrelinhas na vida eterna, como se diz na escola, você precisa ir além. Você precisa ir além. Você precisa extrapolar. Note que Jesus termina o texto dizendo o seguinte: pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito, olha esse muito, vou dar ênfase, muito superior à dos fariseus e à dos mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Ora, os fariseus e os mestres da lei eram estritos cumpridores da lei. Eles davam dízimo do endro e do cominho, sementes pequenérrimas, pequeniníssimas, e eles davam dízimo disso. Mas eles não faziam as outras coisas. Por isso, Jesus diz que a nossa justiça deve exceder em muito a dos escribas e fariseus. Qual é o acréscimo? Qual é essa extensão? Como que nós podemos extrapolar a lei? Nós só podemos extrapolar a lei com amor. O amor cobre multidão de pecados. Paulo diz que, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como os bronze que ressoa ou o sino que retine. Ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado e dê todos os meus bens aos pobres, se não tiver amor, nada disso me valerá. Portanto, cumprir a lei é obrigação. Todos nós devemos cumprir a lei. E olha, são leis morais: não matar, não adulterar, não dizer falsos testemunhos, são leis morais. Nós temos que cumpri-las, mas nós temos que ceder. Não é só cumprir, nós temos que cumprir e amar. O amor é tudo. Por isso, além de não matar, eu preciso amar a pessoa. Além de não adulterar, eu preciso amar a pessoa. É interessante ver a prática de Jesus. Os fariseus e os mestres da lei trazem a Jesus e falam: mestre, essa mulher foi pega em flagrante adultério. A lei de Moisés manda apedrejá-la. E você o que diz?
Jesus ficou escrevendo na terra, não falou nada. Como eles ficavam, Jesus só disse o seguinte: aquele entre vocês que nunca tiver cometido pecado, atire a primeira pedra. Todos foram embora. Aí Jesus pergunta para a mulher: mulher, onde estão os teus acusadores? Onde eles estão? Nenhum está aqui. Jesus disse para ela: eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Isso é o amor. Portanto, tenha um bom final de semana. Tenha um domingo abençoado. Domingo, 19 horas, no YouTube, PIC Taguatinga, temos o nosso culto. E segunda-feira, às 19 horas, estarei de volta. Fique em paz, descanse e tenha um ótimo final de semana. Até segunda, se Deus quiser.